Olá magos e magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos do mangá de Black Clover. A gente vai falar um pouco sobre o que tá acontecendo atualmente, na verdade, vamos falar bastante. Afinal, o último capítulo trouxe muitas revelações, principalmente sobre o Asta e o ser que vive no seu interior. Não só isso, também como o garoto da antimagia agora ganhou um novo poder, 100% do seu poder do outro mundo dominado em uma parte específica do seu corpo. E a gente vai falar de onde vem este poder e também as outras revelações que foram feitas. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. O seu gostei aí embaixo é muito importante, vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes nesse vídeo de hoje. E eu também espero muito que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Conto muito com a sua inscrição. É muito importante que você se inscreva. 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no canal ainda, então se inscreve aí, por favor. E também seria muito legal se você pudesse compartilhar com seus amigos. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o capítulo dessa semana de Black Clover, o último capítulo que foi lançado, 258, foi incrivelmente épico. E junto a ele, além das incríveis batalhas, também tivemos muitas revelações. 3 páginas específicas do mangá trouxeram pra gente tudo que a gente precisava saber nesse momento sobre o ser que vive dentro do interior do Asta. Ele mostrou um pouco sobre seus objetivos, mostrou a sua ligação com o garoto e a gente também viu o Asta tomando a frente de tudo, dizendo que faria qualquer coisa pra proteger quem é importante. Ele disse inclusive que não se importa se ele mesmo se tornasse um demônio, se ele fizesse isso pra superar os seus limites e salvar as pessoas que precisavam da sua ajuda. E a gente nesse vídeo de hoje vai fazer uma análise sobre tudo isso e também falar sobre esse novo poder que o Asta acabou de ganhar. Agora a gente tá vendo que a antimagia não é o único poder que o Asta tá possuindo neste momento. Tudo isso vai muito além, e agora aparentemente ele pode ganhar até mesmo uma nova forma completa, que a gente pode falar um outro dia sobre isso. Primeiro, vamos analisar a sua conversa com o ser que vive em seu interior. É muito parecido com o que o Dante fez e o que a Vanica também fazia, mas com o Asta eles podem estar muito mais próximos do que realmente os outros estão. E eu vou explicar pra vocês por que eu acredito nisso daqui a pouquinho, utilizando uma frase do mangá. Desde o momento que ele percebeu a origem do seu poder, ele já deveria ter tentado falar com o ser que vive dentro do seu interior, frente a frente. Mas ele também disse que pelo menos é assim que ele quer que as coisas funcionem a partir de agora. Um emprestando o poder pro outro e aparentemente o Asta emprestando o corpo dele pra aquele ser tomar o controle. Afinal foi isso que o demônio pediu pra ele em troca do seu poder. Mas seguindo, vamos primeiro voltar pra uma pequena frase do Asta, um pequeno pensamento do Asta antes dele se transformar. Afinal abriu 2 possibilidades pra gente. Primeiro ele disse: eu vou usar todo este poder, eu ainda não entendo ele, mas eu sei que está dentro de mim. Ele disse essa frase e basicamente isso abre 2 possibilidades. A primeira é o que muita gente tá teorizando já, é que o Asta já estava afirmando que aquele ser está dentro dele, ele é realmente um receptáculo 100% e o ser não está no seu grimório ou algo assim, tá realmente nele. Eu já tava batendo nessa tecla há algum tempo, eu disse que sim, existia essa possibilidade dos dois estarem juntos o tempo todo, desde que o Asta era apenas um bebê e por este motivo quando ele entrou em desespero aquele ser despertou, mas a gente ainda não pode tomar essa frase como uma confirmação. Por que não? Porque o Asta até esse momento ele não sabia nada sobre o ser que estava ali, compartilhando o seu poder com ele, mesmo a gente sempre dizendo o ser que vive dentro do seu interior. Isso é apenas um modo de falar e pro Asta pode ter sido a mesma coisa, afinal nem mesmo ele sabe de onde tá vindo aquele poder. Inclusive ele diz que tá dentro dele e que ele consegue lá se comunicar com ele, mas o Dante passa pela mesma coisa e o Dante mesmo disse que o dele tá no outro mundo. Então basicamente sim, as 2 possibilidades ainda existem, não dá pra já levar como uma confirmação de que tá dentro do Asta, mas agora pelo menos um pouco já tá. Afinal, como eu disse, ele pediu uma parte do corpo do Asta como pagamento e ele escolheu o braço que sempre é possuído pela antimagia. Naquele momento a gente viu que aquele poder se comportou de uma forma diferente, mas aparentemente não é como se o Asta não fosse ter controle daquele braço, não. Ele vai continuar utilizando daquele poder, mas era como se aquela parte do seu corpo estivesse muito fortalecida e a gente não tem certeza se ele vai conseguir desativar aquilo. Era como se uma armadura tivesse aparecido no braço do Asta. Então mudou completamente a forma como ele utilizava aquele seu poder e provavelmente a sua força física deve ter aumentado centenas de vezes. Não só isso também, como tem uma outra frase que precisa ser analisada pra gente falar mais sobre o poder total do Asta. Afinal, no momento que o garoto fez o pedido, o ser que vive dentro do seu interior meio que ficou bem contente, ele segue brincando com o Asta. E então ele diz pro garoto que ele vai compartilhar com ele o autêntico poder do outro mundo, o verdadeiro. E isso é um ponto muito importante pra gente falar, e eu já volto nele, mas primeiro vamos seguir com a frase dele. Ele diz que não pode fazer mesmo as coisas que ele quer do jeito que as coisas estão agora. Então ele vai compartilhar sim o poder, mas ele quer algo em troca, como eu disse, o braço do Asta. Mas olha só, o que ele quis dizer com ele não conseguir fazer as coisas do jeito que estão agora? Pode ser que ele tá se referindo ao seu desejo de possuir o Asta completamente, e então assim abre outras possibilidades, como o Asta não ter preparo suficiente, o seu corpo não suportar toda a armadura do outro mundo, na verdade uma transformação demoníaca completa, porque como a gente sabe, o Asta mesmo disse dentro do Palácio das Sombras que a antimagia acaba ferindo o corpo dele, então essa pode ser uma possibilidade, e por este motivo aquele ser tava falando que não pode possuir o Asta completamente ainda. Ou existem ainda outras possíveis interpretações, como por exemplo, ele está dizendo que não consegue lutar contra a Tríade neste momento, não consegue dominar o Asta novamente e vencer, afinal ele já tentou isso agora há pouco e não deu certo, pois possivelmente sem um
bloqueio do garoto, ele não consegue utilizar o seu poder integral ali. Então seria mais fácil pra acabar com o Dante emprestar o seu poder pro Asta, confiando que ele vai conseguir fazer isso sozinho, tendo parte do seu poder, e de quebra ele já vai ganhar uma parte do corpo do garoto também. E uma outra possibilidade, a última que eu vejo, é que aquele ser tem um grande plano. Ele tem algo em mente, algo que ele deseja fazer, além de possuir o Asta. E neste momento ele não vai conseguir fazer isso graças à Tríade. Não só agora, como também não daria certo se a Tríade realizasse seus próprios planos. Ou seja, ele prefere dar parte do seu poder pro Asta utilizar, do que simplesmente correr o perigo de não ter o seu plano se concretizando por causa da Tríade, dele não poder fazer as coisas por causa do que tá acontecendo agora. Esses são os pontos principais que dá pra tirar dessa pequena frase do Ser do Outro Mundo. Como eu disse, esse capítulo em apenas 3 páginas revelou muita coisa. E agora a gente pode seguir pra sua frase anterior. Eu vou compartilhar com você o autêntico poder do outro mundo. O verdadeiro. Eu tirei essa frase da tradução oficial tanto do espanhol quanto do inglês. Em espanhol eles disseram o verdadeiro e em inglês eles disseram o autêntico. Então basicamente é o mesmo contexto, o mesmo significado, e aí eu juntei as duas. E olha só, o que esse ser quis dizer com isso? Possivelmente é aí que a gente volta com a possibilidade dele ter sim um receptáculo ali no mundo dos magos, seja a Asta ou seja o seu Grimório. Ele já deve estar ali, naquele mundo, e graças a isso ele poderia interferir as coisas como bem entendesse. Por que eu acredito nisso? Olha só, a gente sabe que o Dante, a Vanica e o Zenon, eles não podem utilizar os seus poderes integrais 100% do poder do outro mundo. Isso porque os seres que compartilham seus poderes com eles não estão naquele mundo dos magos, eles estão utilizando eles, aqueles 3 magos, como um portal para ligar os 2 mundos, e assim eles conseguem passar uma boa porcentagem do seu poder. Até agora o máximo que a gente viu foi 80%, mas não sabemos se isso é o total. O que a gente sabe, que o Dante mesmo disse, é que se ele não abrir o portal com a árvore de Qliphort, ele nunca vai conseguir utilizar 100% daquele poder. E é aí que a gente volta para essa frase do ser que está com Asta. Ele diz que vai compartilhar com ele o verdadeiro, o autêntico poder do outro mundo. Ou seja, ele pode estar se referindo a isso, que a gente vai ter sim neste momento uma interferência real de um ser do outro mundo, 100% deste poder, e isso estando agora no braço do Asta. Essa transformação do Asta, esse braço do garoto, seria como se fosse uma manifestação do ser do outro mundo no mundo dos magos. Era como se ali uma parte do Asta tivesse se tornado um ser demoníaco, por isso ele estaria falando do poder autêntico. Afinal seria a primeira vez que haveria no mundo inteiro 100% de uma manifestação do outro mundo. Afinal, como a gente sabe, o Zagreed não conseguiu escapar do Palácio das Sombras, bem como não conseguiu atingir o seu poder integral. A mesma coisa, como eu já expliquei, acontece com a Tríade, e ali essa seria a primeira manifestação. O ser do outro mundo que vive ao lado do Asta estaria liberando 100% do seu poder no mundo dos magos, e assim, obviamente, o Asta ganharia um grande poder para sua batalha contra Dante. E essa é a primeira possibilidade. O Asta, neste momento, então, poderia estar utilizando em uma única parte do seu corpo, talvez pelo acordo, ou talvez porque ele ainda não tem a capacidade de dominar tudo, porque não teve treinamento, ele estaria utilizando mais poder do que o Dante e a Tríade, só no seu braço. E também, como eu disse, existe uma outra possibilidade, que aquele ser estivesse falando diretamente com o Asta, com o uso do poder do Asta. Quando ele estivesse falando sobre o verdadeiro poder, o autêntico poder do outro mundo, basicamente ele poderia estar se referindo com a sua própria antimagia, com o poder que ele já compartilha com o Asta. Seria como se a antimagia que ele já compartilha até agora fosse uma pequena parte do seu poder, uma pequena parcela do seu poder, e ainda nem tudo que ele pode fazer. Sendo assim, o que daria pra considerar que essa armadura, que este novo poder que o Asta tá vindo a ganhar até agora, que este braço dele e tudo mais, seria o verdadeiro poder do ser do outro mundo. Como o próprio companheiro do Dante disse, ele não reconhece aquela magia que o Asta tá usando, ele não reconhece a antimagia e nunca viu aquilo. Então pode ser até mesmo que a antimagia não seja a magia integral daquele ser que compartilha o seu poder com o Asta, na verdade seja apenas um modo de usar uma pequena parte desse poder. E agora ele estaria compartilhando o verdadeiro poder, o poder integral com o Asta. E assim, graças a isso, o garoto estaria manifestando com o seu braço o verdadeiro poder do outro mundo, o autêntico poder do ser que, como ele mesmo disse, vive em seu interior. Seria essa a segunda possibilidade, mas o que a gente sabe é que o Asta agora já está dominando este poder no seu braço, afinal a gente já tá vendo os dois lutando juntos contra o Dante, e essa batalha ainda tem muito pra mostrar pra gente. Essa semana eu vou fazer uma semana especial, trazendo vários vídeos de Black Clover, abordando várias possibilidades e informações que eu encontrei neste último capítulo. E eu conto muito com seu apoio pra compartilhar os vídeos, pra se inscrever e também pra acompanhar todos eles. Eu conto muito com você, mas por hoje é isso. E como eu disse, eu utilizei a versão oficial do mangá, tanto no inglês como no espanhol, pra abordar esse vídeo de hoje. Mas seria muito legal também acompanhar tudo isso direto do japonês, tanto pra mim como pra todos vocês. E também seria muito legal se vocês, sabendo japonês, pudessem ver diferenças nessas traduções com a oficial do Japão, mas pra isso teria que aprender japonês. E hoje já é possível. Na internet a gente consegue muitas informações, o que complica é que estão todas espalhadas e é difícil saber por onde começar a estudar. É pra isso que existe o curso de japonês, o método Kenji Sensei Academy, onde ele explica o método pra você aprender japonês, te mostra o passo a passo onde você vai aprender não só sobre a língua, como também vai aprender métodos pra melhorar ainda mais o seu aprendizado e aprender a falar japonês muito mais rápido, podendo assistir os seus animes sem legenda ou seus mangás sem precisar de uma tradução. Isso seria muito legal. Imagina vocês comentando aqui no canal sobre o que aconteceu no mangá antes mesmo de sair traduzido. Seria algo muito bacana, não é
é mesmo? Então confere o primeiro link aí na descrição, dá uma olhada no curso, eu sei que vocês vão curtir demais. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!